E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estava querendo gravar um vídeo um pouquinho mais curto, mas para falar de um tema que é bem importante, né? Então, no vídeo passado a gente deu uma olhada em como fazer o modelo usando regressão logística, né? E aí, um ponto muito importante é como a gente avalia se o modelo que a gente criou, ele está sendo realmente bom, né? E aí, eu dei uma passadinha rápida ali numa matriz de confusão, mas eu queria entrar um pouquinho mais no detalhe agora e explicar como que calcula cada uma ali das métricas que a gente vê, tá bom? Então, ó, voltando aqui no nosso modelinho, eu vou passar rápido aqui, né? Então, o objetivo que a gente tinha nesse modelo era a partir de um dataset aqui que tem algumas informações sobre câncer, né? Então, tem informação sobre raio ali da célula, várias coisas, né? E a gente usou essas informações para criar o nosso modelinho para falar se a pessoa teria ou não câncer, certo? E aí, a gente pode usar a matriz de confusão para conseguir entender melhor se o nosso modelo está bom ou não, tá? A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é importar a matriz de confusão aqui do scikit-learn.metrics e esse Confusion Matrix Display para deixar ela um pouco mais bonita assim para a gente ver, certo? Então, para fazer aqui nossa matriz de confusão, eu vou simplesmente aqui colocar um Confusion Matrix, passar o meu y de teste e o meu y_pred, e aqui eu posso criar essa confusão, essa Confusion Matrix Display usando aqui, instanciando ela e passando a nossa variável que a gente criou ali em cima. E aí ele vai fazer essa disposição aqui que fica bem bonitinha para a gente entender, né? Então, é, aqui ele está um pouquinho confuso porque eu estou com 0 e 1, né? Aí o primeiro ponto que a gente pode pensar, no nosso data frame a gente tinha feito um tratamento aqui para falar se a pessoa tinha câncer ou não. E o que a gente fez foi criar essa regrinha de que se ela tinha um tumor maligno, ia ser 1 e benigno 0, né? Então, 1 para a gente representa o câncer ali que a gente quer identificar, tá bom? Então, por exemplo, o 0 e o 0 aqui seria o que o nosso modelo entendeu que a pessoa não tem câncer e ela de fato não tem, tá bom? Então, é só para situar vocês aqui, tá? Eu vou mudar agora para Excel porque eu acho que fica um pouco mais simples da gente entender o que está acontecendo, né? Então, ali em cima, no meu primeiro quadrante, eu vou ter o não tem câncer, né? Ou melhor, até dando um passinho atrás, tá? Aqui na horizontal, eu vou ter a minha classe real, né? Então, se a pessoa tem câncer ou não tem câncer. E aqui na vertical, eu tenho a mesma coisa, né? Só que com o que o meu modelo previu, certo? Então, se a gente for pensar aqui, eu tenho no meu data frame aqui 64 pessoas que têm câncer, certo? E eu tenho outras 107 que não têm. Então, para a gente conseguir entender se o nosso modelo está sendo bom ou não, a gente tem basicamente quatro métricas principais que a gente pode olhar aqui, tá bom? Antes de entrar nas métricas, eu só vou dar uma revisada aqui com vocês no que é esse VN, FN aqui que eu coloquei para ajudar um pouco. O VN, ele vai ser o verdadeiro negativo. Então, são pessoas que não têm câncer e, de fato, o meu modelo acertou, tá bom? Então, ele previu com sucesso ali que a pessoa não teria câncer. Depois, eu tenho o falso negativo. O que é isso, né? Então, a pessoa, o meu modelo falou que ela tem câncer, só que, na verdade, ela não tem. Então, o meu modelo, por exemplo, né? A pessoa foi lá, fez o teste, ela não tem o câncer, só que aí, olhando as informações, o meu modelo falou que ela tem. Então seria, por exemplo, a pessoa começar a fazer um tratamento para um câncer que ela não tem, tá bom? Beleza. Seguindo, a gente tem o falso positivo. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, né? Porque a pessoa tem câncer e o meu modelo falou que ela não tem. Então, nesse caso aqui, é um erro mais grave porque é como se eu não estivesse dando tratamento para uma pessoa que tem de fato câncer, tá? Então, nesse contexto, eu acho que esse erro aqui acaba sendo um pouco pior. E a gente tem o falso, o verdadeiro positivo, que
que é justamente as pessoas que tinham o câncer maligno e o meu modelo conseguiu prever certo, tá bom? Aqui na diagonal, a gente tem esses dois verdinhos que são o que o meu modelo está acertando, e nessa diagonal oposta, o que ele não acertou. E a gente pode usar essas duas métricas aqui para calcular a acurácia do meu modelo. Então, a acurácia vai ser basicamente as vezes que o meu modelo acertou, né? Então, por exemplo, poderia fazer aqui, né? As vezes que ele acertou que não teria câncer, mais as vezes que ele acertou que teria, dividido por todas as minhas observações aqui do data frame, tá? Então, eu achei aqui 98%, né? Então, uma acurácia muito boa. E aqui entra um porém, tá? A acurácia ela é muito legal para a gente ter uma ideia de como que o nosso modelo tá, né? Se ele está acertando mais do que errando e por aí vai. Só que às vezes a gente precisa ter um detalhe maior para o que eu quero prever, né? Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um algoritmo que ele vai falar se um vídeo pode ser exibido para crianças, né? Então, o interessante é que o meu modelo ele consiga prever melhor os vídeos que uma criança pode ver, e se ele falar que a criança não pode ver um vídeo, mas ela poderia, não é um erro tão grande se comparado a ela ver um vídeo que não poderia, entendeu? Então, é por isso que a gente precisa também usar alguns outros. E aí, o primeiro que eu vou falar aqui vai ser a precisão, né, o precision do nosso modelo. E aqui ela vai ser quantas vezes que o meu modelo falou que a pessoa teria câncer, aqui no nosso exemplo, né, dividido pelo total de pessoas que têm o câncer. Então, se a gente fosse fazer a continha, seria então as 62 pessoas que ele falou corretamente que teria, dividido por 64, que são às vezes. Opa, acho que deu um errinho aqui. Então, o 62 dividido pelo 64. Então, 96,8. 97, para arredondar. A gente também tem uma métrica que é bem importante, que é a revocação, mas eu acho muito feio esse nome, e pelo que eu vi aí, a galera costuma falar mais recall, né? E aqui a ideia é semelhante ali com o precision, só que aqui a gente está procurando entender como que estão os casos que o meu modelo está errando, né? Se ele está errando muito. Para isso, a ideia é semelhante, né? Eu posso colocar as vezes que o meu modelo previu que não teria câncer, dividido pelas vezes que a pessoa de fato não tinha. Então aqui 99%, né? Então o meu modelo ele está conseguindo prever muito bem as vezes que a pessoa não vai ter câncer. E aí, uma forma da gente ter ali um parâmetro se no geral ele tá bom ou não é usando esse F1 score. E esse daqui é basicamente uma média harmônica entre eles, né? E o que é uma média harmônica? Eu vou fazer a fórmula aqui para ficar um pouquinho mais simples, né? Mas seria basicamente a gente dividir as classes que a gente tem, aqui no caso 2, dividido por um sobre a nossa precision mais um sobre o nosso recall. Basicamente isso, tá? Então a gente vai ter aqui um F1 score de aproximadamente 98%, tá? Então, com essas quatro métricas, a gente já consegue ter uma ideia bem boa de como que está o nosso modelo, né? Se ele no geral tá bom, se ele está acertando mais o que a gente quer, né? Se a pessoa, no caso aqui, tem câncer não, ou então se eu quero ver mais o recall para ver como, tipo, se eu estou errando muito ou não. E se eu quiser ter uma média ali, eu posso usar esse F1. E aí, até voltando para o código, eu vou mostrar aqui que tem um jeito mais fácil da gente calcular todas essas coisas, que é usando essas funçõezinhas aqui do sklearn.metrics, né, que seriam o precision score, o recall, o accuracy e o F1. E aqui, ó, eu só calculei aqui essas variáveis e mostrei aqui, né? Então, se a gente for dar uma olhada, ela está bem perto ali do que a gente tinha encontrado, né? De 98, 97. O recall a gente achou 99, só que se a gente for olhar aqui no que ele retornou, tá 98. Muito provavelmente o Excel está arredondando aqui uma casinha decimal, tá bom? Por isso que tá um pouquinho diferente. Legal.
E aí, uma outra coisa que eu queria mostrar é esse Classification Report também, que a gente consegue ter uma visão geral de como que está o nosso modelo, né? Então, a gente tem aqui a nossa acurácia, temos a precision que a gente encontrou, temos o recall. Então, aqui é mais uma forma para vocês conseguirem avaliar o modelo de vocês. E eu acho que é isso, tá, gente? A ideia aqui era fazer um vídeo mais curtinho, explicando como fazer esses cálculos, né, para entender qual é o melhor modelo. E o legal aqui é que a gente pode calcular usar vários modelos e usar aquele que maximize a métrica que eu quero, né? Então, eu preciso de um modelo que consiga prever com sucesso os eventos positivos, né? Então, eu vou usar um que tenha o maior precision. Ou não, eu quero um que seja mais seguro ali, que não vai errar tanto. Então eu posso pegar um que tenha um recall maior. Então aqui acho que vai sempre da gente conseguir entender o que que eu preciso para poder escolher o melhor modelo, tá bom? Acho que a ideia do vídeo de hoje era essa, tá? Bem rapidinho. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida podem me chamar, tá bom? É um prazer ter aqui vocês de novo.